Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Enfim, desde que começou o assunto da reforma tributária de uma forma um pouco mais aquecida, eu comecei a estudar o tema. Desde 2018 eu estou estudando esse tema e é meu tema de mestrado, tá? Reforma sobre o consumo. Então, eu vou dividir com vocês aqui. Eu posso projetar, Martim, um material? Com certeza. A tela é sua, faça o que quiser com ela, tá? Obrigada. Estamos aqui à disposição, queremos te ouvir. Pode apresentar, fazer o que quiser. Tá ótimo. Então, eu vou projetar aqui e, eventualmente, se eu não enxergar vocês, porque como eu estou com a tela inteira, né, para ficar mais fácil de vocês visualizarem o conteúdo, vocês me interrompem, por favor, com voz, tá bom? Bom, então, antes de começar essa apresentação, acho que existe uma mensagem que eu queria passar para vocês, que eu acho que é muito importante do ponto de vista de timing, que eu já vi que é uma preocupação de todos, tá? A gente tem a informação de que o texto do substitutivo vai ser disponibilizado para estudo de todos até a quinta-feira desta semana, tá? Quinta-feira pode ser de manhã ou à noite. E o texto do substitutivo vai ser votado no dia 4 de julho deste ano, ok? Vai ser pautado para a votação. Então, eu vou passar aqui com vocês conceitos gerais, uma série de informações que foram disponibilizadas no relatório do grupo de trabalho da reforma tributária há 2 semanas atrás, mas a gente não pode perder de vista, inclusive me coloco, obviamente, à disposição para fazermos uma nova reunião assim que sair o texto do substitutivo, tá? Com o que efetivamente tiver sido tratado na versão final, que vai ser sujeita à votação no dia 4 de julho, tá bom? Então, vamos começar dando um panorama geral da reforma. Primeiro ponto que eu queria abordar é que, diferentemente de como estava estruturada a proposta de reforma no governo Bolsonaro, não temos uma visibilidade global de todos os tributos que vão passar por essa reforma. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando muito sobre tributação sobre o consumo, a gente já tem informação de que o tributo sobre a tributação sobre a renda vai fazer parte do estudo do grupo de trabalho no segundo semestre deste ano, mas nós não temos visibilidade, por exemplo, sobre tributação das operações financeiras, que foi um tema que foi tocado no governo Bolsonaro, e também não temos, agora temos uma visibilidade relativa sobre a mudança do IPI através da criação do imposto seletivo, tá? Então, era um pouquinho diferente a forma de comunicação, de como ia se operar o processo de elaboração das novas normas, né? Então, por exemplo, a gente não tem a informação de, depois de aprovadas as PECs, quando vão sair as leis complementares que vão detalhar tudo? Quando vão sair as leis ordinárias dos estados? Enfim, a gente não tem essa visibilidade ainda, né? Então, isso, obviamente, cria um ambiente de ansiedade muito grande, né, para ver o que vai acontecer. Mas, para a nossa sorte, né, os projetos de emenda constitucional 45 e 110 que versam sobre a tributação sobre o consumo, eles já trazem uma série de diretrizes que eu posso compartilhar com vocês, que são muito importantes e interessantes, tá bom? Então, qual foi a recomendação do grupo de trabalho que foi publicado na semana retrasada? Eles querem ir por um caminho da PEC 110, que está baseada numa estrutura da criação de 3 tributos, e eu já vou explicar isso direitinho para vocês. A previsão da segunda fase da reforma tributária, que é renda, será segundo semestre, e esse grupo de trabalho também falou sobre alterações no ITCMD, no IPTU e no IPVA, tá, gente? Não só sobre tributação sobre o consumo, tá? Então, falando aqui do ponto de vista conceitual, o que a reforma da tributação sobre o consumo visa num primeiro momento? Extinguir 5 tributos: o ISS, PIS, COFINS, ICMS e IPI, tá?
E aí, quais eram as duas propostas? A PEC 45, ela ia substituir todos eles por um IBS nacional e por um imposto seletivo federal. E a PEC 110, que foi a opção que foi recomendada pelo relatório do grupo de trabalho, cria 3 tributos. Um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços subnacional, e que eles chamam de IBS federal, que seria a contribuição sobre bens e serviços, tá? Além do imposto seletivo federal. Qual que é a diferença entre a PEC 45 e a 110? Basicamente, a 45, esquece o imposto seletivo, que é mais parecido com o IPI, tá? O IBS nacional da PEC 45, ele queria juntar o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS, que são os 4 tributos, tá? A probabilidade de que passe esse projeto é baixa nesse aspecto. Por quê? Porque a gente sabe que os interesses dos estados e dos municípios são diferentes entre si, né? Existe toda uma preocupação comum de não perda de arrecadação, né? Mas aí já vou falar um pouquinho sobre os efeitos do novo modelo para vocês. E existem interesses setoriais, regionais, enfim, que criam grupos de pressão em cima dos estados e dos municípios. Então, por isso, o grupo de trabalho resolveu ir por um caminho onde a gente tivesse uma contribuição, que seria a CBS, que juntasse o PIS e a COFINS, que é aquele antigo projeto que foi apresentado em 2021, tá? Durante o governo Bolsonaro. Então, ele estaria, digamos, fundado naquele projeto de lei 3887, salvo engano, numeração. Depois eu passo para vocês, se for o caso. E aí, o outro tributo, que seria um subnacional, que eles chamam, consolidaria estados, Distrito Federal e municípios, e seria a junção do ICMS com o ISS, entendeu? Então, a gente teria um PIS/COFINS de um lado, federal, e o ICMS e ISS do outro lado, subnacional, que eles chamam, tá bom? Quais são as principais características desses novos tributos, né? Que seria o IBS subnacional, agora vamos falar só da PEC 110, tá? E a CBS. Primeiro, não tributação das exportações e tentar eliminar todo o resíduo tributário da cadeia do exportador. Tributação das importações mantida. Tributação no destino. O que significa tributação no destino? Você está localizado, por exemplo, na cidade de São Paulo, capital. Só que você vendeu o seu produto para a cidade do Rio de Janeiro, capital. A tributação vai se dar na cidade do Rio de Janeiro. Então, você que está em São Paulo vai recolher para o Rio de Janeiro. Pela alíquota que foi estabelecida no estado do Rio de Janeiro. Então, quem vai arrecadar esse tributo? Rio de Janeiro. Tá? Então, é no destino agora. Então, não existe mais essa questão de uma parte para a origem, uma parte para o destino, tributa pela lei da origem. Não, esquece tudo isso, vai ser só sempre no destino agora. E a tributação ser por fora, que significa basicamente o seguinte. Hoje a gente está num cenário onde o ICMS calcula-se por dentro da própria base, o PIS/COFINS se calcula por dentro da própria base, e o IPI por fora. Agora, todos os tributos, então o IBS, a CBS e o IS, vão ser calculados por fora de si mesmos. Então, não vai mais existir essa sistemática de você fazer esse cálculo por dentro, que é uma complicação enorme, tá? Vai ser tudo por fora. Do ponto de vista prático, o que isso significa? Significa que eles querem alinhar a alíquota nominal praticada com a alíquota efetiva praticada na operação, né? Porque se você tem uma tributação por dentro, você aumenta a base e a alíquota nominal incide sobre uma base aumentada. E aí você tem uma alíquota efetiva maior do que a alíquota nominal. Então, eles querem eliminar essa distorção, tá? Créditos acumulados, tá? De, por exemplo, IBS e CBS. Devem ser devolvidos em até 60 dias, incluindo dinheiro, tá? E vão estabelecer um sistema de cashback para as famílias de baixa renda. E aí, quais são essas famílias de baixa renda? Tecnicamente, o que se diz, mas não está escrito em lugar nenhum ainda, é que essas famílias de baixa renda vão ser aquelas consideradas na lista, por exemplo, do Bolsa Família. Então,
essas pessoas vão no caixa consumir seus produtos, e ainda não se sabe se vai ser via sistema, via aplicativo ou na boca do caixa, vão pedir a restituição dos tributos sobre o consumo pagos para cada produto consumido, tá? Mas elas vão ter que provar que estão nessa lista, né? E vai ser uma base tributária ampla sobre bens, materiais ou imateriais, direitos e serviços. Ou seja, não importa mais o que eu estou tributando, se é um bem, se é um serviço, se é um direito, não interessa. É uma tributação que é sobre o consumo, então não faz mais diferença se eu chamo isso de serviço ou se eu chamo isso de bem ou produto. O que importa é que o ato do consumo é que está sendo tributado, tá bom? Então, por isso que mudou a base de cálculo do ponto de vista conceitual para eliminar todas as distorções que a gente enfrenta hoje, que o município pede para você recolher num lugar porque diz que é serviço, e o Estado pede para você recolher sobre a mesma base de cálculo porque diz que é produto, né? Vai eliminar esse contencioso, tá? A transição, ela vai ser baseada na equalização da arrecadação atual. Então, vamos supor que hoje o Estado de São Paulo arrecada X. Então, o que acontece na prática, nesse contexto, né? Eles vão fazer uma conta de quanto é arrecadado hoje e vão falar o seguinte, olha, se eu for aumentando a CBS ou IBS e for diminuindo os tributos que vão ser extintos, o valor da arrecadação atual vai ter sempre que continuar o mesmo, tá? Independentemente dessa correlação de alíquotas entre tributos que serão extintos e os tributos novos, tá? E aí vem a maior novidade desse novo sistema, que é a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? Desculpa o barulho, tá, pessoal? De fundo aqui, desculpa. Essa não cumulatividade plena, ela se baseia num crédito financeiro. O que é o crédito financeiro? Não importa mais aquela discussão se aquilo que você compra é insumo ou não para sua atividade. Tudo que você comprar que for tributado na cadeia anterior e tiver o valor do IBS ou da CBS destacado na nota fiscal, vai dar direito a crédito. Serviços de auditoria, serviços de consultoria, serviços de contratação de terceiros, não importa, você não precisa provar se isso é insumo para sua atividade. Tributou na cadeia passada, dá direito a crédito. Então, essa não cumulatividade plena, na nossa visão, é o maior ganho dessa reforma tributária, tá? Por quê? Porque ela permite que, de fato, você tribute em cada etapa só o valor adicionado naquela etapa do processo produtivo. Porque você vai ter de um lado, todo o seu custo e sua despesa que dará direito a crédito, e do outro lado você vai ter toda a sua receita tributada de forma que você equalize as duas pontas e você tribute só o valor adicionado na operação, tá? Pessoal, podem me interrompendo se tiverem dúvidas, por favor, tá? Mas a gente vai deixar um espaço aqui para perguntas, então não se preocupe. Com relação a alíquotas, eles falaram já de alíquotas? Não. Mas o que eles explicaram do ponto de vista do relatório, dos substitutivos e daí vai, por aí vai. A PEC 110, ela está baseada em dois pilares. A CBS, que é federal, né? E o IBS subnacional. O IBS subnacional vai ter uma alíquota para cada estado ou município. Aí você vai falar, não, Paula, mas a base dessa reforma não era uma alíquota única para tudo? Sim, era assim. Mas a PEC 110, ela vai fixar uma alíquota única para todos os produtos daquele estado e daquele município, mas quem vai fixar essa alíquota é o estado e o município, tá? E aí você vai me perguntar, mas Paula, mas explica um pouco melhor, não entendi. Quem é que vai dar essa diretriz? No relatório do grupo do governo, está dizendo que o Tribunal de Contas da União, de acordo com os cálculos de arrecadação de cada estado e município, vai passar para esse estado e município, através de resolução do Senado, um range de alíquota máxima e mínima que vai poder ser objeto de escolha daquele estado, daquele município, para tributar todos os bens e serviços daquela localidade. Então, quanto mais benefícios fiscais tiver naquela região, maior será a alíquota para equalizar a arrecadação.
Essa é a sistemática que eles visualizaram. Mas a alíquota vai ser única? Vai. A alíquota vai ser, por exemplo, 25% somados CBS mais IBS subnacional. Para todos os bens do estado de São Paulo, porque São Paulo escolheu para IBS subnacional, por exemplo, 12,5%. E o CBS é 12,5%, então junta os dois, dá o 25%. Tá? Aí o estado do Rio de Janeiro, vamos supor que o estado do Rio de Janeiro escolheu como alíquota do IBS subnacional 10%. Se a alíquota da CBS for 12, vai ser 12 mais 10, e aí a gente tem um 22 de alíquota para o Rio de Janeiro no global, para todos os produtos. Então não há diferenciação por produto, e sim por região, tá? E quais são as exceções? Saúde, educação, transporte público coletivo urbano, semiurbano, metropolitano, aviação regional e produtor rural, tá? E existe uma recomendação expressa do grupo de trabalho para dar um tratamento diferenciado para os produtos da cesta básica, ok? O que significa isso na prática? Significa que leite vai continuar sendo zero? Não sabemos. Por quê? Pelo simples fato de que existe todo um racional jurídico e econômico traçado por trás de estudos técnicos sobre o tema, que se baseou no seguinte pressuposto. Foram feitos estudos estatísticos do quanto que digamos, o varejo, a indústria ou a cadeia como um todo estava repassando para o consumidor final com relação à desoneração completa de um determinado produto. Vamos supor leite, tá bom? Vamos supor que hoje a legislação exonera o leite de toda a tributação, ICMS, PIS, COFINS. Lá na ponta, quanto que é repassado em termos de tributação para o consumidor final? Estatisticamente, no global dos produtos da cesta básica, eles chegaram à conclusão de que o repasse é de 15% do valor do efeito da redução da alíquota. E, além de chegar a essa conclusão, do ponto de vista estatístico, né, esses estudos estão disponíveis para a equipe do CECIF, que compõe o grupo de trabalho do governo, e por isso eles estão rateando muito com relação a isso, eles diziam o seguinte, olha, quando você tem uma pessoa cuja renda é inferior a um outro contribuinte, se você isenta, por exemplo, leite para todo mundo, do ponto de vista de renda marginal, você está beneficiando os que têm maior poder aquisitivo, né? Então, eles estão querendo combater a alíquota zero para cesta básica, por exemplo, para produtos da cesta básica. Eles preferem que a cesta básica fique toda numa alíquota única daquele estado, mais CBS, por exemplo, de 12%, mas na boca do caixa, ou do ponto de vista de cashback, aquele valor de tributo seja devolvido para a população de baixa renda. Então, eles querem propor um sistema diferente, tá? Tudo bem, pessoal, mil críticas aqui, tá? Eu só estou explicando tecnicamente como vai funcionar. Daqui a pouquinho a gente vai para as críticas, que são muitas, né? Com relação à não cumulatividade, vou pegar o exemplo do leite, né? Vamos supor que o leite passa a ser tributado a 25%. Nossa senhora, 25% é muita coisa. Sim, mas supondo que o leite seja seu principal insumo, ele vai dar direito a 100% do crédito na entrada dele, para você que adquire e usa como insumo para fazer o seu produto, e de tal modo que você só vai pagar tributo sobre o valor agregado que você tiver na sua operação. Então, vamos supor que 100% do seu crédito seja só leite e 100% da sua saída seja só sorvete. A diferença de margem que você pratica entre o que você tem de custo com leite e o que você tem de saída com sorvete é onde você vai ter tributação. Isso é o que é a não cumulatividade plena, tá? Supondo que o seu produto final seja desonerado ou haja uma equação na qual você tem muito mais créditos na entrada do que a quantidade de débito que você tem na sua saída. Vai gerar um saldo credor. Nesse caso, como eu comentei, vai haver ressarcimento do saldo credor no prazo de 60 dias. Ok? Diga, alguém levantou a mãozinha aí. Oi, Paulo, sou eu, Eduardo.
Eu tenho uma dúvida, aproveitando esse ponto da não cumulatividade, né? Aqui na nossa atividade, grande parte das matérias-primas que nós usamos para o sorvete, leite, açúcar, gordura vegetal, elas são produtos de cesta básica. E nessa sistemática de haver um tratamento diferenciado para esses produtos, haveria tomada de créditos para o fabricante? Vai depender, Eduardo, se esse tratamento diferenciado vai representar redução a zero da alíquota ou vai ser só uma alíquota menor do que a padrão daquele estado, tá? Ou da federação. Então, por exemplo, vamos supor que o CBS federal, que é o atual PIS/COFINS, seja 12 para o Brasil inteiro. Esquece, então, a CBS. Vamos pensar naquilo que é setorial, que é estatal, né? O Estado de São Paulo escolheu um IBS subnacional de 12 também, tá? Vamos supor. Então, para o leite, para o açúcar e, enfim, para esses insumos que você comentou aqui, vamos supor que o Estado de São Paulo diga, não, aqui no Estado de São Paulo, a gente vai dar um tratamento diferenciado para esses itens. Ele não vai estar sujeito à alíquota de 12, tá? Vai estar sujeito à alíquota de 7. Então, o seu fornecedor vai pagar 7% na saída dele. E os 7% sobre o valor total do que ele pagar vai ser o quanto você vai poder tomar crédito na sua entrada. Por quê? Porque o valor do imposto que vai ser pago pelo seu fornecedor vai aparecer destacado na sua nota fiscal e você vai saber exatamente quanto você pode apropriar de crédito referente àquele produto. Correspondente à alíquota, né? E se for zero, é claro que não vai ter nada. Provavelmente, entende? Uhum. Por quê? Porque não vai ter no destaque, no lugarzinho do destacado na nota, não vai ter nada. Certo. Tá? Então, a instrumentalização disso é basicamente dessa forma, ok? Vou continuar aqui. Paula, Oi. ainda nessa questão, você sabe que o produtor não paga nada, né? E acredito que vai ser muito difícil fazer essa turma pagar isso na ponta, né? Será que não tem vão criar um instrumento de crédito presumido para essa primeira etapa da cadeia? Desculpa, eu não entendi qual foi a primeira parte da sua frase, que cortou um pouquinho, desculpa. O produtor, a gente sabe que não está acostumado a pagar. O produtor, Sim. Então, essa primeira etapa da cadeia vai ser muito difícil de eles tributar o produtor. Eu acho que é quase impossível. Será que eles não vão criar um instrumento de crédito presumido para a primeira etapa, né? Isso, Roque, muito interessante sua pergunta. O produtor rural é uma das exceções do IBS e da CBS. E eles vão definir especificamente como dar o tratamento para esse produtor rural. O que é importante, muito importante você ter comentado, é que existem estudos por parte do CECIF, tá, que foram entregues na mão do Aguinaldo Ribeiro, para dizer o seguinte, olha, produtor rural, como é que vai funcionar? É muita pessoa física, né? Então, o que eles entendem que a tributação sobre o consumo também vai ter que ser feita por pessoa física. Aí você vai falar, nossa, Paula, mas qual que é a probabilidade disso? Primeiro, que isso acontecer. Segundo, disso ser fiscalizado ali no dia a dia, né? Então, de fato, Roque, é um problema que eles... por isso que eles já colocaram na lista de exceções o produtor rural e vão ter que dar um tratamento específico para isso, que ainda não foi publicado. Isso tem que provavelmente sair ou numa lei complementar, posterior à PEC, ou já na PEC, no substitutivo que vai ser disponibilizado para o mercado até quinta-feira dessa semana. A outra questão, ainda nessa questão do CBS, esses setores que têm alíquotas diferenciadas, tipo saúde e transporte, que você citou, é lógico que eles utilizam insumos e materiais que são tributados pleno. Vai ter talvez eles vão tributar, eles vão creditar o total ou vão creditar só na base de saída, na mesma base da... Creditar total, Roque. Essa é a sistemática, total. Vão creditar tudo que foi pago nas cadeias anteriores e vão tributar na ponta uma alíquota diferenciada, por exemplo, uma alíquota menor. A gente ainda não sabe o que vai ser proposto especificamente. Se tomar crédito, o governo devolve. Exatamente. Se gerar saldo credor, o governo tem que devolver em 60 dias. Tá bom. Tá?
Vou continuar aqui, qualquer coisa vocês mandam a mãozinha de novo, por favor. Aí, quais são os regimes especiais que vão ser mantidos? Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional. Com relação à Zona Franca de Manaus, eles querem manter exatamente do jeito que está. Só que, veja, se os tributos serão extintos, como é que vai ficar do jeito que está? Né? Então, isso não está definido ainda, mas a ideia deles é que tudo que hoje está desonerado na Zona Franca de Manaus continue desonerado, tá? As sistemáticas tenham o mesmo impacto. Essa é a ideia, o conceito principal do relatório do grupo de trabalho. E o Simples, como é que vai funcionar? O Simples, basicamente, vai estar estruturado em dois grupos. O grupo que vai continuar recolhendo exatamente do jeito que recolhe hoje, e o valorzinho que pagar na saída, em tese, daria direito a crédito pelo tomador, tá? E aquele que vai optar por recolher uma parte do que ele recolhe no Simples pelo IBS no regime normal de apuração não cumulatividade plena. Para quê? Para permitir que ele aproprie créditos nas entradas sobre tudo aquilo que ele comprar. Então, ele pode optar por recolher uma parcela do Simples, que vai ser delimitada em legislação ordinária ou complementar, aumentando sua alíquota de saída, claramente, obviamente, comparado ao que ele paga hoje, mas permitindo que se tome crédito de tudo aquilo que ele comprar na entrada, tá? Existem alguns regimes fiscais específicos que o relatório já comentou que não vão estar sujeitos ao IBS, tá? Ou que vão ter um IBS específico para eles. Operação com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas e combustíveis e lubrificantes. Aqui, por que eles colocaram cooperativas, pessoal? Porque já estava tendo uma discussão muito grande, né, nos bastidores, de que a cooperativa não podia ser tributada, porque quem tinha que ser tributado deveria ser as pessoas jurídicas, as pessoas, digamos, os integrantes das cooperativas, não as cooperativas, porque ela não é uma entidade, né? Então, eles vão dar um regime diferenciado, um tratamento específico do IBS para cooperativas, por exemplo, tá? Para permitir que essas especificidades sejam contempladas de forma adequada. Então, eles colocaram isso no relatório especificamente para dar atenção a um regime diferenciado que vai ser aplicado nesse caso. E aí, alguns temas não foram tratados. Então, saldos credores dos tributos que vão ser extintos. Vamos supor que eu tenho saldo credor de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Porque hoje, minha saída é alíquota zero, então, um monte de coisa que eu compro, me dá direito a crédito, fica com saldo credor. O que eu vou fazer com isso quando entrar a reforma tributária? Meu amigo, não está escrito no relatório nem no substitutivo. Por enquanto, nada, tem que esperar um pouco. Por quê? Porque as propostas que tem nesse sentido é de converter esse saldo credor para títulos, tá? Títulos de crédito que seriam conversíveis em dinheiro ou seriam passíveis de compensação com os novos tributos, a serem implementados pela reforma, que seria a CBS e o IBS, tá? Só que isso não está escrito de forma clara nos substitutivos ainda. Isso é apenas uma ideia que foi objeto de uma nota técnica do CECIF e que a gente está apresentando formalmente amanhã ou até sexta-feira para o Aguinaldo Ribeiro, para ele incluir na PEC, porque pode ficar sem solução essa questão do tratamento dos saldos credores sobre os tributos que vão ser extintos. Então, a gente vai tentar, via Câmara Americana, através do nosso grupo de trabalho de reforma tributária, propor uma solução para isso que já esteja em linha com algumas ideias que já estão circulando aí no mercado. Mas a ideia aqui é que não haja conversão, por exemplo, dos saldos credores em precatórios, porque se houver essa conversão, a gente acredita que é um dinheiro que vai demorar tanto tempo para voltar que vai perder o valor no tempo, tá? Então, a ideia que a gente está querendo apresentar é para que haja uma conversão em título de crédito
e que ele seja conversível em pagamento de imposto ou em dinheiro, tá? E aí, uma novidade importantíssima que saiu no relatório é com relação aos benefícios fiscais que já existem hoje, que foram recepcionados pela Lei Complementar 160, tá? Esses benefícios vão ser mantidos até 2032. Aí você vai falar, poxa, Paula, mas quanto tempo eu vou precisar de prazo de transição para que eu tenha meus benefícios fiscais mantidos, né, de ICMS, por exemplo? Até 2032 a gente vai estar em transição ainda da reforma? Quanto tempo eu vou ter que apresentar as obrigações acessórias, tanto de PIS, COFINS, ICMS, IPI, e também do IBS e da CBS? Tudo junto. Vai trazer mais complexidade para mim por quanto tempo, né? O relatório não fala qual vai ser o prazo de transição, mas a proposta do relatório é que a junção do PIS mais a COFINS, que seria a CBS, tem um prazo de transição de 2 anos, tá? E o IBS subnacional, que vai depender do ICMS mais o ISS, que seria Estado-município, tem um prazo de transição mais prolongado para dar tempo de que as empresas se adaptem às novas condições de tributação, né? Considerando o impacto de uma redução dos benefícios fiscais, porque a alíquota de ICMS vai ser sendo reduzida paulatinamente, tá? Então, essa formatação de como vai ser cumprida essa diretriz vai ser definida agora nesse substitutivo que vai aparecer, se Deus quiser, agora até essa quinta-feira, tá? E aí, outros temas que foram abordados é a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ter como pressuposto, como objetivo, na verdade, redistribuir arrecadação para regiões que tenham perdido a arrecadação em virtude da introdução dessa nova sistemática. Vai haver um Conselho Federativo único, que vai gerir e arrecadar conjuntamente tudo, de Estado, Distrito Federal, municípios, do IBS. O imposto seletivo é uma discussão que ela começou só falando sobre externalidades negativas, né? Que é fumo e bebidas alcoólicas, mas no relatório houve uma abertura não muito legal desse tema, porque eles colocaram para o imposto seletivo não só itens que sejam prejudiciais à saúde, mas também ao meio ambiente. Aí fica muito aberto, e aí pode ser que vire um novo jabuti, entendeu? Então, a gente, por exemplo, na Câmara Americana, a gente vai pedir que se mantenha a ideia original, que seja uma tipicidade fechada só para fumo e bebidas alcoólicas, tá? Que era a proposta original do governo. Se é que eles vão querer manter essa ideia de ter o imposto seletivo, enfim. E aí, os últimos temas são IPVA, ITCMD e IPTU, que eles falaram que eles querem que sejam tornados mais progressivos, né, que haja uma incidência sobre veículos de outras naturezas, que haja progressividade em razão do valor da transmissão e que haja uma atualização das bases de cálculo do IPTU, tá? Então, basicamente, esses eram os conceitos que eu queria repassar com vocês, e agora eu queria me colocar à disposição para perguntas. Então, Paula, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é a questão do Simples. Você sabe que nós temos uma composição muito grande de pequenas indústrias no Simples, né? E na prática, o Simples, se você subir um pouquinho a alíquota, para as alíquotas intermediárias, ela é comparável com uma empresa que não está no Simples. A única vantagem, de fato, real, é a isenção do INSS. Se você do patronal, se você exclui isso aí, acabou o Simples, na minha opinião, né? Então, quer dizer, não sei se está sendo tratada essa questão. E a outra questão das cooperativas, eu realmente não entendi, porque se a cooperativa vai ter uma vantagem no CBS, né, nos federais, então nós podemos montar um pool de pequenas empresas, de empresas aqui, montar uma cooperativa de empresas e gozar desse benefício. Quer dizer, é uma janela aberta aí para espertezas no futuro, né?
Então, aqui, Roque, primeiro, endereçando o seu primeiro ponto aqui, né? Com relação ao Simples, a ideia é que tudo que existe hoje em termos de Simples seja mantido exatamente da forma como está. Só que parcela do Simples, se o contribuinte quiser pegar uma parcela do que recolhe como Simples, isso vai ter que ser delimitado em lei específica. Uma parcelinha que seria sobre proporcional ao consumo vai converter para IBS, mas todo o resto do que é o Simples está mantido. Então, essa questão do INSS, essa tributação sobre a renda, todo esse combo, ele vai estar mantido, preservado. Só que quem está no Simples vai poder optar por pagar uma parcela desse combo a título de consumo por CBS ou IBS, né, que são os tributos novos sobre o consumo, aproveitando crédito sobre aquilo que adquirir, tá? Isso vai ter que ser delimitado e muito bem discutido via legislação complementar ou ordinária. Por quê? Porque você precisa saber exatamente de quanto a gente está falando aqui dessa parcela de alíquota que seria consumo, precisa especificar muito mais esse tema, entende? Por isso que esta semana, não sei se vocês ficaram sabendo, foi criado o grupo de trabalho para o Simples no governo, tá? Acabou de ser criado por decreto. Então, é importante vocês saberem que eles acabaram de criar esse grupo justamente para poder começar a discutir e desenhar qual vai ser a legislação para as empresas que estão no Simples poderem optar por recolher uma parcelinha via tributação sobre o consumo, CBS e IBS, tá? Mas todo o resto do pacote do Simples está mantido. Aí o segundo ponto que você falou é sobre cooperativas. Não tem nada ainda, Roque, escrito sobre como vai ser a tratativa das cooperativas. Não tem nada escrito. O que eu comentei aqui são as conversas de bastidor, tá? Então, a gente ainda não tem acesso a essa informação e a gente só vai saber realmente com os substitutivos que vão ser apresentados nos próximos dias. Ok, obrigado. Martim? Quando fala em imposto seletivo, eu tenho calafrios de cima até embaixo, tá? Porque você deve saber que o sorvete ele é um produto que, para alguns atores do governo federal, eles falam que o sorvete deve ser mantido no imposto seletivo. Atualmente pelo fato de nós pagarmos IPI, ele é considerado um produto seletivo, né? Nós estamos tentando mudar isso, viu, Paula? A gente está tentando mudar isso. A gente já fez muitas reuniões, dezenas de reuniões com diversos atores do governo federal, governos estaduais, principalmente o governo federal, e a gente sempre continua com esse medo de que o sorvete ainda pode ser mantido como produto seletivo. Existe, agora sabendo que você está aí junto com essa turma aí, que você tem todas as portas abertas aí, existe alguma chance de você defender essa causa para nós nesse trabalho que está sendo feito aí? Eu nem estou te perguntando qual é a tua opinião sobre isso. Eu nem quero imaginar esse nosso produto na lista dos seletivos, tá? Nem quero imaginar. E eu quero saber se tu pode nos ajudar para dar fazer um empurrãozinho lá dentro desse teu relatório, nesse teu parecer, ou dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, para garantir que o sorvete não entre. Eu posso te mandar, inclusive, argumentações técnicas, tá? Eu tenho pronto, nós temos isso pronto, tá, Roque? Né? A gente até poderia alimentar ela com as informações que a gente já levantou, que evidenciam ou que comprovam que o sorvete não pode ser considerado como produto do mal. Mas, infelizmente, mesmo simpatizando muito com o Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes chegou a citar em algum momento, há uns 4, 5 anos atrás, que o sorvete é o produto do mal. Isso nos assustou muito naquela época lá. E nós tentamos de todas as formas fazer uma reunião com ele, não conseguimos.
todos os seus diretores, todos os diretores abaixo dele fizeram reunião com nós, menos o Paulo Guedes. Mas eu queria muito ter falado com ele para convencer ele do contrário, mas não consegui. E que tu acha disso? Então, Martin, com relação a esse tema, a nossa proposta vai ser que o imposto seletivo recaia apenas sobre fumo e bebidas alcoólicas, tá? Que era a proposta original do governo, tá bom? No relatório agora, de 2 semanas atrás, eles ampliaram para produtos que façam mal para a saúde, que isso me assusta muito, tá? E que façam mal para o meio ambiente. Então, isso dá uma subjetividade gigantesca para eles escolherem o que faz mal para a saúde ou faz mal para o meio ambiente. Então, faz com que o seletivo seja um perigo para a sociedade, na nossa visão. Por isso que a gente vai propor formalmente para o grupo de trabalho que seja mantida a ideia original da taxatividade fechada. Vocês não estavam falando só sobre externalidades negativas, não era essa ideia? Mantenham a ideia. Não abram esse leque, porque senão vai virar um problema gigantesco. Imagina, todo dia você vai acordar com a ameaça de que o seu produto é do mal, né? O Sintaxes, né? É um produto do pecado, aí você tem que entrar no IS, né? Então, é muito ruim, é muito danoso para a indústria, né? Isso. Então, a gente vai defender esse conceito lá no nosso relatório, tá, Marti? Muito obrigado. Se você puder nos defender lá, vai ganhar um sorvete, tá bem? Então eu vou defender com certeza, porque eu amo sorvete. Então, com certeza os colegas paulistas aí presentes vão providenciar o sorvete nesse caso. O Roque e o Ivan Dias também. O Ivan, por favor, pediu a palavra também. O Ivan também é paulista. Por favor, Ivan, fique à vontade. Oi. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Martin, na verdade, já respondeu aí, era sobre esse... Eu fiquei assustado também quando ela falou dessa taxação seletiva, porque, historicamente, fumo e bebida alcoólica foram os primeiros que foram colocados em substituição tributária. Sorvete veio logo em seguida. Já logo depois veio o sorvete. Então, fiquei assustado quando ela falou isso, porque pode ocorrer do sorvete também vir em seguida, até porque nós estamos com um problema com a rotulagem com a Anvisa, né? Se torna um agravante também, daquele selinho lá, né? Mas agora nós temos uma defensora lá na área, lá, nós vamos com certeza ter êxito. Mas mesmo assim, Paula, se você tiver alguma sugestão para nos dar, para nós defendermos essa causa, nós ficaríamos muito gratos se você pudesse nos repassar qualquer informação no sentido de o que nós poderíamos fazer para evitar isso. Nós estamos já tratando disso há muito tempo, tá? Não é de agora. Então, para nós é uma preocupação desde que fundamos a entidade. Tá. Mas a gente, cada vez que fala nisso, nem agora você, do jeito que você falou aí, eu fiquei muito preocupado de novo. Então, eu reforço, nós temos que sim, nós temos que fazer alguma coisa para defender essa causa. Obrigado. Ainda nessa questão, Paulo, do seletivo, então ele vai continuar sendo tributado na ponta, na indústria, e não na ponta de consumo, com os demais, o IBS que está sendo feito, né? O seletivo, Roque, ele é um tributo cumulativo, tá? Ele não segue a sistemática da CBS e do IBS, não. É um só, apenas só. É do jeito que é hoje no IPI, né? É sobre o produto, é isso aí. Temos algumas mãozinhas aí. Eduardo e o Vicente. primeiro, o Eduardo na fila, o Eduardo, depois o Vicente. Só uma dúvida, Paula, bem rápida. Vocês vão defender a manutenção do rol taxativo do imposto seletivo, né? Mas há alguma percepção de outros grupos de trabalho se essa visão é majoritária, se ela é minoritária? O que o pessoal está vendo nesses bastidores?
Então, Eduardo, a maior parte dos grupos que a gente tem contato está a favor da taxatividade. Por quê? Porque o objetivo de mudar a tributação sobre o consumo é torná-lo não cumulativo perfeito, não aumentar tributos cumulativos que têm efeitos regressivos e danosos para a cadeia de produção, entendeu? Então, se o objetivo é se alinhar com as práticas da OCDE, criando um tributo sobre o consumo não cumulativo perfeito, aumentar a base de cálculo do imposto seletivo cumulativo seria ir na contramão desse princípio, tá? Então, os grupos de trabalho que a gente tem acesso, todos estão seguindo essa linha de restringir ao máximo as bases de cálculo do imposto seletivo. Obrigado. Vicente? Boa noite, Vicente, Paulo. fica à vontade. Não me deixa muito à vontade. Paula, boa noite, muito prazer, obrigado pela sua colaboração e estar aqui com a gente. Eu sou de São Paulo. Paula, eu vim, talvez, esse é um assunto que realmente, apesar de importante e vital para as empresas, ainda mais em se tratando de Brasil, né? É um assunto que eu, sinceramente, eu não me interesso muito, mas não porque não é vital, mas realmente para mim é bem complicado, eu gosto de outros assuntos aqui. Então, admiro muito quem se debruça por esses assuntos. Paula, eu tenho uma pergunta muito simples, né, e que já veio a calhar, eu forneço para alguns estados no Brasil, e evidentemente que Santa Catarina agora foi uma novidade, né, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, teve alguns problemas de ir e depois voltar, enfim, o nosso distribuidor em Santa Catarina, que recebia o nosso produto e a gente fazia o recolhimento da substituição tributária, a gente simplesmente, sei lá, eu vendia para ele por 10 mais a substituição, e passou a vender para ele simplesmente por 10 e ele recolher na ponta a substituição tributária. Evidentemente que agora ele recolhendo, ele comprava por 10 da indústria e revendia por 20, vai revender por 20. E lógico que o imposto que incide sobre os 20 é muito maior na ponta do que os 10. Então ele está desesperado, né? E no fim essa carga tributária acabou beneficiando em parte a gente. Eu pensei até que o Roque Dalcin ia falar em relação à ponta, se os pequenos comerciantes vão reconhecer hoje, principalmente as cadeias também de supermercados, porque nós vendemos por 10, eles se creditam dos impostos, e hoje nós vamos vender por 10 para eles vão ter que pagar o imposto sobre aquele preço extremamente majorado que eles costumam vender, né? Não sei se está um pouco confuso aqui a minha pergunta, mas a gente sente, né, que a ponta pode não reconhecer, a ponta pode ter problemas, e evidentemente que eles vão dizer, olha, amigo, você vai ter que baixar preço, porque eu vou ter que pagar agora, ao invés, sei lá, eu pagava aí por volta de 1,20 sobre os 10, eu vou pagar 2,40 sobre os 20, né? Então, a conta ficou praticamente dobrada. Não sei se eu estou também aqui sabendo trazer exatamente como ficou a realidade, qual vai ser a saída dele. 2, como que a gente vai se portar diante do fornecimento para as grandes contas, né? Porque a primeira coisa que eles perguntam, se é simples, você é lucro real, lucro presumido, você recolhe, tudo isso em cima geralmente de produtos que são evidentemente tributados na fonte. Então, essa é a minha pergunta, um pouco extensa. Geralmente, perguntas extensas têm respostas curtas. Obrigado. Vicente, deixa eu te fazer uma pergunta, respondendo às suas perguntas. O que você está procurando entender é como vai ficar o sistema atual ou como vai ficar esse sistema depois da reforma? Depois da reforma. Tá, depois da reforma... A gente já teve, quando a gente fala em reforma, evidentemente, é uma reforma fiscal que abrange toda a federação. Mas hoje a gente já tem casos isolados, como Santa Catarina, que já são
privilegiadas em relação à substituição tributária, né? Então, isso, eu não sei qual é o efeito em cadeia, como você imagina que isso seja o efeito em cadeia a partir do momento que tivermos uma reforma na federação e, no caso isolado, em relação de um estado para o outro, enquanto essa reforma fiscal não vem, né? E também a gente sabe que os estados laterais, né, o que circunda o estado que se beneficiou, eles passam a ser os próximos da fila. Então, Vicente, pensando em termos de reforma tributária, como a sistemática que vai ser imposta, ela é muito diferente do ST, muito diferente do que a gente tem hoje, eu diria que vai haver uma mudança radical, porque, diferentemente do que acontece hoje, não vai ter uma tributação única partindo de um pressuposto específico de um preço de ponta. Como a não cumulatividade vai ser plena, você vai ter tributação em todos os entes da cadeia, de modo que o objetivo final seja tributar a margem daquela operação. Então, por exemplo, no seu caso, né, você vende por 10 e ele vende por 20. Tecnicamente, se tudo que ele toma crédito é sobre o 10, o tributo que você paga sobre o 10, e ele tiver que pagar sobre o 20 dele, ele só vai poder tomar crédito daquilo que foi pago por você sobre o 10. Então, ele vai ter que pagar sobre essa margem. Tá? Ele vai ter que pagar sobre essa margem, não vai poder escapar mais, não vai ter mais por onde fugir, entendeu? Por quê? Porque essa nova sistemática, ela não vai levar em consideração substituições tributárias, nem monofasia, nem alíquota zero, nem alíquota diferenciada, nada disso. Vai ser uma alíquota única para todo e qualquer produto transacionado por estado. Uma só, né? É claro que existem hoje 2 big modelos, grandes modelos de tributação sobre o consumo. Um, que é o europeu, que inspirou, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, que é o IVA que a gente está adotando no Brasil. E existe um outro modelo de sales tax que é praticado nos Estados Unidos, onde você só paga no consumidor final, na ponta final. Ponto. É aquilo, é 20% sobre o valor da nota fiscal que vai para o consumidor final. Acabou. Não tem como fugir. Né? Tudo plus taxes, né? Ponto. Não foi o modelo que a gente adotou. Infelizmente. A gente adotou um modelo que é muito mais complexo do que isso, exige realmente um controle por cadeia, né? E levando em consideração tudo aquilo que você adquire e tudo aquilo que você vende, tá? Mas, um ponto importante que você colocou aqui, Vicente, que acho que a gente não pode perder de vista, é o seguinte. Vai haver um prazo de transição entre o regime novo e o que vai ser extinto em termos de tributação. Então, provavelmente, vai ser necessário, fica aqui até uma recomendação para vocês, né, para a associação como um todo, ter em mãos um estudo que permita saber exatamente qual seria o impacto da reforma para o segmento de vocês. Por quê? Porque, eventualmente, a gente vai poder chegar numa equação onde só vai fazer sentido uma redução das alíquotas do sistema atual e um aumento desse lado aqui, se não houver a majoração de carga tributária, porque o princípio da reforma tributária, o princípio basilar, é que não haja aumento de carga tributária. Como é que a gente, né, digamos, como segmento de negócio, vai saber isso se a gente não sentar e fazer conta para o segmento, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito delicada, tanto que a gente está sendo contratado por várias associações para fazer o cálculo para o segmento de negócio, entendeu? Para a cadeia de suprimentos e a cadeia de venda de cada segmento de negócio, porque se a gente não tiver, por exemplo, uma ideia de que alíquota propor, a gente não vai poder criticar quando eles forem aumentando e reduzindo lá na ponta, entendeu? Então, as associações estão se instrumentalizando com esses estudos justamente para poder interferir ou influenciar nesse processo de definição de alíquotas, tá, Vicente? Não sei se eu respondi as suas perguntas. Não, bastante até, e até me fez perceber que a questão é bem mais complexa, né, do que a gente imagina, do que um simples caso. Se vocês me permitirem, eu teria mais uma pergunta, e arrisco aqui a falar na frente de todos, né? Hoje eu estou numa situação
em que eu tenho que ampliar a minha indústria, e evidentemente que em São Paulo, né, ou na cidade de São Paulo, que é onde eu estou, na capital, eu tenho que pensar em algumas alternativas, né? Eu te pergunto assim, de forma bem rasa mesmo, Paula, hoje eu tenho 3 opções para um grupo de advogados, mas essas opções que me deram já faz pelo menos 3 anos, né? E eu venho enrolando para poder mudar a minha indústria. E eu tenho uma opção de levar para o Espírito Santo, levar para o sul de Minas, ou aguardar a reforma fiscal, né? E se manter aqui no estado de São Paulo, onde, para mim, é um estado bem fácil, por questão de fornecedores, geograficamente falando, a distribuição ela é bem focada aqui nesse eixo, que tem o consumidor, que é perfil da minha empresa. Hoje, você, bem prático, assim, reto e pragmático, você aguardaria a reforma fiscal, se manteria no estado de São Paulo, ou buscaria incentivos em outros estados, ou isso vai tudo água abaixo a partir do momento que a gente tiver uma reforma fiscal? Vicente, essa pergunta é bastante complexa, mas eu vou tentar responder da forma mais objetiva e simples possível. Tem um ponto da reforma que eu acho que é fundamental, que a gente não pode perder de vista, que inspirou essa reforma, que é basicamente o seguinte... A guerra fiscal. Não é só a guerra fiscal, é que as decisões de operação, elas não podem mais estar baseadas em benefícios fiscais na visão do governo. Ou você justifica a sua operação porque ela se sustenta e faz sentido do ponto de vista logístico, faz sentido do ponto de vista econômico, de fornecedores, de clientes, né? Para você estar numa determinada localidade, ou não se justifica. Então, não tem, eles querem tirar a equação do tributo, eles querem tirar o tributo da equação da escolha da localidade. Eles querem tirar isso. Isso faz parte da guerra fiscal, certamente, Vicente, como você falou, né? Agora, por que eu acho que a gente tem que olhar para isso com cautela? Na minha visão, eu esperaria a reforma porque está muito próximo, tá? Agora, já esperou até agora? Espera mais um pouquinho. Eu esperaria um pouquinho mais, porque a gente está muito na borda de virar ou não virar, entendeu? Mas, de qualquer modo, um ponto importante que a gente não pode perder de vista é que o prazo de transição proposto no substitutivo for acima de 5 anos, significa que os benefícios fiscais de CMS que hoje estão em vigor vão vigorar, no mínimo, pelos próximos 5 anos. Então, tem que ser feita uma conta de chegada de quanto você teria de benefício fiscal se você mudasse de estado a valor presente. Então, é necessário fazer uma série de continhas aí para saber se justifica um deslocamento da sua atividade econômica para usufruto de um benefício que você sabe que vai ser extinto daqui a X anos, né? Enfim, eu levaria esses elementos em consideração. Paula, deixa eu complementar um pouco aí, para ver se eu esclareço um pouquinho a dúvida do colega. E você me corrija se estiver errado. A partir do momento que a tributação é na ponta de consumo e não mais na ponta de produção, basicamente, essa ideia de levar a fábrica para o estado que dá incentivo caiu por terra. Então, não tem mais sentido. O que vale agora são conceitos de logística de fato. A logística tributária acabou. Então, Vicente, o meu conselho fica você está dentro do mercado. Eu entendo, mas eu acho que o que ela, ao final, na colocação dela, é uma conta que a gente vai ter que fazer, uma lição de casa, que é a partir do momento da reforma fiscal, por 5 anos. Então, essa conta, hoje, por exemplo, se você for para Minas Gerais, você economiza praticamente 7% do seu faturamento, né? Então, em 5 anos, você está falando em 35% do seu faturamento acumulado, né? Isso, se for, evidentemente, linear, é uma conta que tem que ser feita, né? De repente, terceirizar lá, para daqui a 5 anos, ou nesses 5 anos, fazer um projeto para consolidar a empresa no estado que você queira, né? Mas é importante, Vicente, você não perder de vista que nessa conta
sempre você vai ter que projetar que, o ICMS, por exemplo, ele vai tendo um impacto reduzido paulatinamente, porque a alíquota do IBS vai crescendo e o ICMS vai diminuindo. Então, esses elementos também têm que ser considerados nessa projeção de impacto, tá? Desculpa, Roque. É isso mesmo. Eu acho que essa ideia de alocar a fábrica em cima de logística tributária, que é o que se vê muito no Brasil, isso vai acabar se passar essa reforma tributária. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, que pode piorar uma situação ou outra, mas de fato é que ela privilegia a indústria no modo geral, né? Pode ter uma ou outra situação que tem que se adaptar, mas no modo geral, no meu ver, ela privilegia as indústrias, né? Eu não sei se você concorda comigo, Paulo. Concordo plenamente. Eu acho que esse é um dos objetivos da reforma, viu, Roque? É simplificar e tirar a equação da logística tributária, tirar totalmente o impacto disso na equação de justificativa da operação, tá? Concordo. Martin? Dias atrás, o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, se manifestou publicamente dizendo que o governo gostaria de manter o sistema de substituição tributária no CMS. O que você achou disso? Nós ficamos impressionados, né? Estamos até tentando marcar uma audiência com ele para ver se a gente consegue falar com ele para tentar sensibilizar ele do contrário. Você acha que por que será que o governo gostaria de manter a ST, mesmo, tá, tudo bem, vai entrar a reforma tributária. Entrando na reforma tributária, a ST acabou, concorda ou não? Concordo. Não entendi essa manifestação dele, sabe? Não entendi mesmo. Porque existe um prazo de transição que não vai ser curto, né, Martin? Então, para eles é interessante manter o quanto eles conseguirem de concentração numa etapa da cadeia para facilitar a fiscalização e arrecadação, entendeu? Então, existe uma questão aí de custo de fiscalização relevante, custo de controle e de arrecadação, que o quanto eles puderem manter isso sob controle, eles vão fazer, especialmente no prazo de transição, entendeu? Agora, de fato, como você comentou, não existe uma intenção de que no projeto da reforma o ST, enfim, esse tipo de regime seja incluído, seja instituído. Em nenhum momento se falou nos substitutivos sobre esse assunto, tá? Ivan? Muito obrigado, Ivan. Fica à vontade. Olá. Você falou do modelo americano, de cobrar o imposto só no consumo lá. Se você conversar com qualquer empresário do Brasil, é o sonho disso aí. Você cobrar lá na ponta, no consumo. Cada estado faz a roda da sua economia girar para trazer o consumo para o seu estado, o consumo final. Não existe uma maneira de fazer para tentar inverter essa decisão que já está indo a caminho aí? Acho muito difícil, Ivan, porque essa escolha técnica desse modelo está sendo debatido já há 4 anos, né? Então, e eles nunca colocaram em pauta esse outro modelo, que é um modelo super mais prático, objetivo, enfim, cada um tem o seu ponto de vista, entende? Mas a opção técnica que foi feita long time ago foi pela tributação do IVA, que é o modelo europeu. Eu acho que isso, Paula, o Ivan, é uma demonstração de que o governo não tem capacidade de fiscalizar a ponta, né? A ST é um grande indicador disso, ele prefere tributar na fonte para evitar de ter que fiscalizar, né? Exato. Ele tem que fazer o papel dele. Mais alguma pergunta, pessoal? É uma pergunta que talvez... Bom, quem mais quer fazer alguma pergunta aí? Eu
Gostei de saber, Paula, a gente marcou a live para hoje, para tentar tirar algumas informações de ti aí, no bom sentido, mas pela tua manifestação no início lá, talvez seria bem interessante, né, que a gente marcasse uma próxima live a partir do relatório em mãos. Quando tu tiver o relatório em mãos aí, tu tiver ele mastigado. Então, eu queria fazer um convite formal para você, se é possível, né? Se for possível, se você concordaria, nós marcarmos uma live nos próximos dias, uma nova live, uma nova reunião virtual, para daí tratarmos já baseado no relatório, tratarmos esse assunto baseado no relatório. Se tu concordas com isso, a gente não precisa dizer hoje a data, vamos esperar primeiro que dia vai sair, vamos ver se realmente vai sair na quinta-feira. O relatório certamente vai ser extenso, vai ter que ser debruçado, vai ter que ser estudado. Aí, ao teu tempo, quando tu achares que estiveres pronta e tal, nós nos colocamos à disposição para te ouvir novamente. Se os demais concordam, gostaria de combinar isso aí com você, se é possível. Tem gente que levantou a mão aí, é a Miriam. Felicidade. Oi, Paula, boa noite. Paula, quando você falou que eles querem abranger mais o espaço, né, botar mais produtos como o que faz mal, né, mas eles, quando falam isso, eles não disseram o que seria aquilo que faz mal? Porque eu me preocupo muito que está na onda dessa agora, o açúcar em excesso faz mal, né? Eles sempre acham que o sorvete usa a gordura ainda hidrogenada. Então, assim, realmente, isso é uma coisa que eu já assisti várias palestras falando dessa reforma tributária, mas você é a primeira pessoa que fala isso aí, né? Porque está sendo específico para nós, talvez isso foi muito bom, e é uma coisa que me deixou preocupada, realmente, né? Porque, como diz o Martin, o dia que o ministro falou, eu fiquei revoltada, eu fiz uma confusão aqui, até o presidente aqui, queria falar até na CNI, né, para poder a gente tirar aquilo, porque não é possível, o sorvete atraca no imposto do mal, né? Então, assim, e a primeira vez que eu estou ouvindo é com você falar, porque realmente você está falando para uma cadeia de sorvete, né, produtores de sorvete, então, mas eles chegaram a dizer, só falam que seria o produto que faz mal, é isso? Miriam, o que aconteceu, tá? É que essa novidade, talvez você não tenha ouvido em outras lives, porque é uma novidade que apareceu só na última versão do relatório há 2 semanas atrás. Até aquele momento, só se falava em imposto seletivo para fumo e bebida alcoólica. E aí, no relatório que foi apresentado 2 semanas atrás, eles querem que o imposto seletivo recaia sobre bens que façam mal para a saúde ou para o meio ambiente. E aí fica muito amplo o leque, entende? Então, o que a gente vai propor é que volte para a ideia original, que nada disso seja... Não seja acolhida essa sugestão do relatório, entendeu? Porque senão vai ser muito prejudicial para muitas cadeias e muita gente vai ficar muito insegura de acabar sendo incluída num rol do que faz mal para a saúde, por exemplo, né? Então, é muito delicado isso, tá? Não, mas tudo bem, eu vou ter amanhã também começar a olhar, estudar, procurar, para poder ver, né? Porque realmente é preocupante para nós. Obrigada, Paula, um bom... Imagina, querida. Viu, Miriam? Tem que esperar o relatório ser apresentado, tá? Um relatório que é esse relatório desse grupo de trabalho, né? Isso que é Paula, né? O substitutivo. O substitutivo que é o texto que vai ser votado dia 4 de julho. Isso aí, o substitutivo. Então, vamos aguardar. Mas, de modo geral, vamos agora uma pergunta específica de sorveteiros. Olhando para o nosso setor, certamente você conhece um pouco o nosso setor. O sorvete é um saco de pancadas faz muitos anos já. Todo mundo está dando paulada aqui, paulada lá, a gente está apanhando feio já faz muito tempo. O setor vem sofrendo muito nos últimos anos. A tributação do setor no nosso produto, em média geral, é em torno de 35%, para ter uma ideia dos impostos cumulativos, é muito alto. O sorvete é muito caro no Brasil por causa disso aí. Nós acabamos de lançar agora uma campanha em São Paulo na semana passada, que é 50 em 10,
A gente deseja aumentar 50% o consumo de sorvete nos próximos 10 anos, e para isso, a tributação é óbvio que é o carro-chefe para essa mudança. Nós temos que diminuir a carga tributária para baratear o produto na ponta e conseguirmos aumentar o consumo do nosso sorvete também, porque certamente isso vai ajudar. E outras ações que eu nem vou citar aqui agora, que obviamente serão implementadas no decorrer desses 10 anos, mas o sistema tributário é o primeiro que nós estamos atacando já há muito tempo. De modo geral, o Roque fez essa pergunta antes, não é que ele fez a pergunta, ele comentou, né, que as indústrias serão beneficiadas, né, mais do que na média geral. Quem será mais prejudicado e quem será mais beneficiado, na tua opinião? Realmente são as indústrias, o nosso setor está nesse pacote, nós podemos considerar que teremos alguns benefícios a partir da reforma tributária, ou vamos trocar 6 por meia dúzia? Como o meu contador me falou, eu liguei para ele agora há pouco, inclusive ele está junto aqui assistindo a live, e ele disse, olha, Márcio, no início eu acho que não vai ter muita diferença de tributação, por causa que vai ser com o tempo, talvez, né? O que você acha disso? Desculpa, deixa eu complementar aqui, Martin, se você me permitir, mas eu acho que, no fundo, o maior beneficiado, claro que o Roque já destacou que é a indústria, mas eu acho que, no fundo, é o próprio governo, né, que tende a desburocratizar e, ao mesmo tempo, ele pensa em arrecadar mais, né, pelo menos no médio, longo prazo aí, mas enfim. Então, vamos lá. Sua pergunta acho que pode ser dividida em duas caixinhas, Martin. Primeiro, com relação a essa informação valiosíssima que você me passou agora, de que a tributação efetiva hoje é 30%, né? Veja, se... Chega até 35%, que é o caso aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, quem sabe, Paraná. Depende, é média, né? Tem estados aí que é um pouco abaixo de 30%, tem outros que é acima de 35% até. Pois é, olha só a situação, né? Se a gente hoje fizesse uma virada de chave de extingue tudo que tem hoje, ICMS, PIS, COFINS e IPI, mata tudo isso a partir de 1º de janeiro de 2024 e vira a chave para a IBS. A alíquota máxima comentada para o IBS era de 25%. Concorda que só essa diferença entre 35% e 25% já é um ganho gigante? Só por causa disso. E a gente está falando de alíquota nominal, não está falando de alíquota efetiva. Se a gente for pensar que vai ser uma não cumulatividade perfeita, ou seja, tudo que você gastar você vai tomar direito a crédito, a alíquota efetiva vai ser menor do que 25%. Tá? Então, eu acho que, nesse aspecto, olhando de uma forma bem simplificada o tema, seria esse o cenário. Mas a gente vai ter um período de transição. E o que me preocupa é esse período de transição. Por quê? Porque pode ser que, nesse período de transição, a ideia seja ir aumentando a alíquota do IBS e da CBS e diminuindo a alíquota dos tributos que vão ser extintos, correto? Se o governo não quiser perder a arrecadação, o que ele vai fazer? Ele vai tentar diminuir o menos possível a alíquota do sorvete nos tributos que existem hoje e aumentar outra, entende? Para manter o 35% de vocês durante o período de transição. Mas na virada de chave, ele não vai ter escolha, ele vai perder a arrecadação com o sorvete. Por quê? Porque ele vai ter uma alíquota máxima que ele vai ter que seguir para todos os produtos. Ele não vai ter mais um ICMS, uma substituição tributária, um PIS/COFINS específico para sorvete, de modo que dê a ele uma carga efetiva de 35%. Ele não vai ter por onde fugir, ele vai estar sujeito a uma alíquota máxima, por exemplo, de 25%. Então, minha perspectiva, olhando para o segmento de vocês, é positiva, num primeiro momento, tá? Mas, obviamente que o período de transição tem que ser olhado com muita cautela, porque vai haver essa equalização de alíquota entre os tributos existentes hoje e os que vão existir para o futuro. Pela ordem aqui, acho que é a Miriam, né? Miriam Felicidade? Desculpa, eu acho que é porque eu não tirei a mãozinha. Ah, tá bom, querida, desculpa. Ivan? Oi, Paula. Então, Oi. Você falou lá atrás também
taxação especial para produtores rurais, fiscalização em cima, tá. Será que não vem aí um efeito cascata para cima da indústria? Será não? Inflacionar mais ainda do que já está os custos? Ivan, a perspectiva, tá, é de que todo e qualquer tributo que seja pago pelo seu fornecedor, seja ele pessoa física ou jurídica, te dê direito a crédito. 100%. Então, o conceito que está se colocando com a reforma tributária, ele é um pouco diferente do que a gente tem hoje, sabe? É possível que a gente ainda não sabe como é que vai ser o regime especial do produtor, entende? Então, eu não consigo te precisar qual vai ser o impacto disso. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista. Como a não cumulatividade vai ser plena, não importa o quanto ele pagar, o quanto você vai ter direito a crédito. Entende? Então, eu acho que nesse aspecto existe uma intenção, pelo menos, de neutralizar o impacto da tributação na cadeia. Você só vai pagar pelo valor adicionado da sua, digamos, do seu tier da cadeia, entende? Esse é o objetivo principal da sistemática nova, né? Lógico que a gente precisa entender qual vai ser o regime especial que eles vão dar para o produtor rural para poder mensurar isso. Por isso que acho que é muito legal o que o Martim propôs, e Martim, já respondendo a sua consideração, estou 100% à disposição para marcarmos, obviamente, um novo webinar, uma nova live, depois que sair o substitutivo, até para abordar essas perguntas que vocês estão me trazendo aqui com especificidade, né? Para a gente já vai ter mais elementos aí para poder discutir, com certeza. Então, já está confirmado, a gente só vai ver a melhor data ao teu tempo aí, nós ficamos à disposição, quando você achar que está pronta para nos ajudar a entender melhor o relatório, estaremos aqui à disposição para marcar uma nova reunião. Maravilha. Nós temos 7 minutos, a gente propõe a encerrar às 20h30, então temos 7 minutos no máximo ainda. Quem quiser fazer mais uma pergunta, algum comentário, este é o momento para finalizarmos. Considerações finais, Roque, por favor. Roque, eu até estou usando fone de coisa, mas não estou te ouvindo. Eu tinha até com o microfone desligado. Você não ia me ouvir de São Paulo ao Rio Grande do Sul mesmo, não. Então, Paula, é um assunto muito complexo, né, e ainda indefinido. Então, a gente está ainda com muita especulação. Mas, de qualquer maneira, a gente, com essa conversa que a gente teve aqui, a gente começa a enxergar as bases de como é que está sendo construído, né? E a gente vai se entendendo como é que a gente se coloca nesse cenário. E eu acho que foi muito útil a sua apresentação, a sua visão dos bastidores da política. Aparentemente, parece que a coisa vai acontecer mesmo, porque a coisa, há poucos meses atrás a gente apostava que não ia acontecer nada, mas parece que as coisas se modificaram muito no passado próximo, né? Então, sempre que tiver uma novidade, a gente gostaria de estar participando aí, entendendo como é que vem por aí, porque como associação a gente tem o poder, o direito e o poder de se manifestar em alguns momentos. Então, é importante a gente se manifestar sempre antes de se concretizar, porque depois que a galinha está morta, é só chorar. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a sua vontade, o seu empenho, a sua dedicação de nos apresentar e ceder essa parte do seu tempo aí nesse bate-papo conosco. Aí. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Mais alguém quer se manifestar? Considerações finais? Ainda contemplando, para você entender quem nós somos, não sei se o Márcio colocou, mas hoje nós temos quase 150 associados, e a gente representa uma fatia muito grande da produção de sorvete do Brasil. Há quem diga que está entre 30% e 50%, alguém fala até 50% do volume. Então, é uma atividade bem representativa, né? Embora é composta de muitos agentes, mas
é um setor que está se desenvolvendo, né, e está se profissionalizando com muita rapidez. Esse é um dos objetivos da nossa associação. Tá? Maravilha, contem comigo para isso, para ajudá-los. Então, tá bem. É isso então, pessoal. Bom, Paula, só temos que agradecer novamente, em nome da Abra Sorvete, sua diretoria, seus associados aqui, participantes ou não participantes. Ficamos, como já foi combinado, à disposição. Quando você tiver aí condições de nos apresentar algumas considerações em relação ao relatório, estaremos aqui prontos à disposição. E já agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pela noite de hoje, pelo aprendizado, pelo conhecimento. Como a gente falou esses dias no encontro em São Paulo, nós, sorveteiros, associados, diretores da Abra Sorvete, nunca tivemos tanto conhecimento e nunca tivemos tão preparados como estamos hoje para entender sobre essas questões tributárias e regulatórias do nosso setor. Ou seja, a vida inteira o sorvete ele foi usado como saco de pancada porque do outro lado não tinha ninguém para defender. E hoje nós temos uma entidade que defende o nosso setor, defende o nosso produto com unhas e dentes. A gente está realmente lutando aqui de todas as formas para defender e para melhorar o ambiente do nosso negócio. Então, agradecemos em nome da entidade a sua participação e o seu empenho e o seu compartilhamento conosco aí. Muito obrigado. Obrigada a todos e vou disponibilizar a apresentação, tá bom, Martin, para vocês. Ok, a gente vai compartilhar no grupo de associados. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.